Sejam bem-vindos e bem-vindas, meus amigos advogásticos, para mais um episódio desse podcast com um convidado super especial, não é isso, Guilherme? Hoje eu estou feliz em ter aqui ao meu lado um grande amigo, um irmão que a advocacia me deu, e com certeza vai ser um dos maiores episódios desse podcast. Vou começar como sempre começo, né? Esse é um podcast feito por advogados e para advogados. Quem quiser saber de outra carreira jurídica, que procure outros podcasts. Rafael, muito bem-vindo ao melhor podcast de advocacia que você vai conhecer na vida, e eu tenho certeza que esse episódio vai ficar marcado, né? É isso aí. E ele já se declarou fã do podcast, já assistiu todos os episódios, né? Seja bem-vindo, Rafael. Isso aí, muito obrigado, meus amigos Ângelo, Guilherme. Já acompanhei todos os episódios, sem exceção, todos mesmo. E já tava sentindo até falta, né? Cobrando o Guilherme. Guilherme, quando é que vai ter mais podcasts, né? E aí eu tô tendo a honra de estar aqui em São Luís e aproveitar para gravar com esses amigos queridos que eu tanto admiro. Show de bola. Rafael, para quem não conhece essa fera, é advogado trabalhista e fundador do Direito Favorável, uma instituição de ensino aí que tem um trabalho muito bacana. Eu queria fazer duas observações sobre isso. Primeiro, que a gente se conheceu através da OAB, né? E isso também é importante que a gente traga, né? A importância de você estar convivendo com os advogados, e aquilo que eu sempre passo, que você tem que falar sobre advocacia onde quer que você esteja, seja na mesa do bar, ou seja atendendo o seu cliente no escritório. Mas também a importância de ter aqui com a gente, dessa vez, alguém que também tem uma empresa que trabalha com educação jurídica, assim como a Escola de Advogados, para mostrar que é um mercado crescente, e a sorte que essa geração de hoje tem em ter esses conteúdos práticos disponíveis para eles. É uma experiência muito boa para a gente. E como é que foi para você, Rafael, assim, montar o Direito Favorável e enveredar também nesse produto que é a educação jurídica? Legal. E eu sou fã declarado também da Escola de Advogados, né? Acho muito bacana o serviço. Acaba servindo de inspiração um para o outro. Eu e o Guilherme, a gente está sempre junto, trocando ideias, enfim. O Direito Favorável surgiu em 2017, na época eu lembro que eu pesquisava muito sobre como ganhar autoridade no mercado. E eu cheguei a uma determinada leitura que você ganha autoridade principalmente de duas formas, ou escrevendo ou falando. Em 2017, eu tinha já minha especialização, mas eu pensei, se eu escrever, quem vai dar importância? Academicamente falando, pode ser que eu encontre algumas dificuldades. Então é mais fácil eu falar. Eu comecei a investir mais em estudar sobre oratória, e depois que eu estava pronto para essa questão de oratória, eu enveredei muito no estudo do direito do trabalho. E veio a reforma trabalhista, né? E eu escutei muitos advogados trabalhistas reclamando: eita, vai acabar a justiça do trabalho, vai acabar tudo, e eu só na minha mente, né? A pessoa, vou mudar de ramo, eu só na minha mente dizia: rapaz, vá com Deus, pode ir e lembre-se de mim para fazer as indicações. Então a gente começou a gravar muitos vídeos sobre a reforma trabalhista, aproveitando que ela ia passar a vigorar, então a gente aprofundou muito. Era no YouTube? No YouTube. O Direito Favorável ele surge como canal no YouTube. Porque 2017 Instagram era zero ainda, né? Exatamente. E a gente foi muito forte pro YouTube na época. Fizemos aí muitos vídeos. Começamos basicamente com a reforma trabalhista. Então, vários vídeos curtos, rápidos, falando sobre a reforma trabalhista. Hoje a gente tem lá 18 mil inscritos no YouTube. Olhei hoje, está com 940 mil visualizações, quase chegando em 1 milhão. Caramba. Doido para chegar no 1 milhão para poder dizer, eu tenho uma plataforma que tem mais de 1 milhão de visualizações, né? Show de bola, muito massa. A gente troca bastante figurinha, né? E é interessante que eu encontro o Rafael aqui e falando sobre essa rede de network que a gente vai formando. Eu conheci Rafael, a gente fez uma live, acho que tem uns 2 anos atrás. Foi 7 horas da manhã que eu achava que era 7 horas da noite quando eu aceitei. Foi pego de surpresa, mas foi uma live muito bacana. E agora a gente se conheceu, né, pessoalmente aqui nessa tua vinda a São Luís. E foi, a gente já meio que se conhecia, já tinha, né, trocado figurinha. Isso é muito bacana, essa força do network. Mas eu queria conversar contigo, assim, para tu contar pra gente um pouco mais sobre o teu início na advocacia. Se tu nichou pra advocacia trabalhista já do início, como foi esse período do início? Beleza, eu vim de uma escola de direito sindical. Eu trabalhei no sindicato. Acho que todo estudante gosta muito do direito penal, daquela coisa. Eu não tinha esse amor todo pelo direito do trabalho ainda. Mas eu fui estagiar no sindicato e lá eu me apaixonei pelo direito, pelo processo do trabalho e estudei muito nessa época essa temática. Então, logo que eu me formei, eu tive um convite para ir trabalhar no escritório de um dos advogados do sindicato que eu era estagiário,
Ele me fez uma proposta, até a gente estava comentando aqui nos bastidores antes. A proposta, eu sabia quanto todo mundo no escritório ganhava. Lá tinha, na época, acho que uns 4 advogados, tinha uma pessoa que era bacharel e tinha um estagiário, todos elaborando lá. Como eu não tinha recebido ainda a OAB, demora todo aquele procedimento, você é aprovado, cola grau. Eu não tinha sequer colado grau ainda, então demorou uns 3 meses para receber. E nesses 3 meses, até eu receber a OAB, já tinha passado, eu ia ter uma remuneração que era a menor remuneração do escritório. Ia trabalhar 4 horas, então a justificativa também era essa. Tu só vai trabalhar 4 horas, tu vai ter essa remuneração aqui para a gente ver se dá certo, se não dá. Mas eu sempre confiei muito no meu potencial. Então, mesmo sabendo que ia ganhar menos que os demais que estavam lá, eu fui pensando no aprendizado. Eu foco muito nessa questão, né? Um ditado que eu levo, uma filosofia que eu levo para minha vida. Não foque em dinheiro. Foque no aprendizado, que o dinheiro é consequência daquilo que você mostra com o seu potencial. E 6 meses após eu entrar lá, eu já tive uma proposta para trabalhar 8 horas, e a proposta remuneratória já era a melhor. Então eu saí da pior remuneração em 6 meses para a melhor remuneração do escritório, ganhando mais do que os outros advogados que já estavam lá, porque eu já tinha agregado valor nesse tempo. Bacana demais. É legal ver como, mais uma vez, né, a experiência que você tem ali naquelas fases anteriores ao início da sua carreira define muita coisa. A gente fala muito na escola, Rafa, sobre desenvolver habilidades e competências que vão ser essenciais para você se firmar numa profissão como a advocacia. Então, às vezes a gente fica cego pela forma como é o ensino jurídico nas faculdades, a gente fica cego com aquele conteúdo das provas, passar nas cadeiras, nas disciplinas, decorar aquilo que o professor está falando, ouvir toda a frustração que é vendida nos bancos de faculdade, e a gente esquece que as habilidades e competências mais importantes para a sua advocacia, elas advêm de outras experiências que você tem, que normalmente, infelizmente, é fora dos bancos da faculdade. E você teve essa experiência dentro da escola sindical e utilizou o que você desenvolveu ali de habilidade, de competência para negociação, prospecção de clientes. São esses pontos que te chamaram a atenção nessa área, né? E como foi para você identificar isso? Que você, tudo bem, você tinha o conhecimento do direito do trabalho, estava lá na faculdade, estava aprendendo, estava vendo no dia a dia, mas como você conseguiu identificar esses outros pontos tão importantes na escola que você estava ali, na escola sindical? Tu tinha até comentado, né, só complementando a pergunta do Gui, que quando foi negociar aí teu novo salário, depois dos 6 meses iniciais, tu botou das coisas que tu queria, uma das coisas que tu queria que acontecesse era que tu ficasse especificamente... Conta um pouco pra gente aí sobre... Tá, beleza. Primeiro dizer que essa temática, né, é muita cara do Ângelo, né? Soft skills. Olha aí. As soft skills que a gente vai adquirindo, né, ao longo. E tem várias formas, né? Tem prática. Esse exemplo que o Ângelo estava citando foi que eu percebi. O advogado trabalhista, no geral, né, tem várias sistemáticas para o cliente chegar até você. E eu percebi que o advogado trabalhista que assessorava sindicatos tinha mais facilidade na hora da captação do cliente. Porque geralmente o trabalhador está ali no momento de vulnerabilidade, não tem dinheiro para pagar o advogado, ele procura a entidade sindical dele, quando eles têm essa boa rede de relacionamento. Então eu percebi o quê? Que o advogado trabalhista que assessora sindicatos, o cliente ele vem mais facilmente. Sim. E eu pensei, poxa, eu quero isso para mim. Então, em 6 meses, eu percebi já que o principal negócio do meu então chefe era sindicato. Ele ganhava dinheiro com as reclamações trabalhistas, que eram ajuizadas. Mas a captação era via sindicato. Ele não se preocupava em captar. O cliente naturalmente vinha para ele, sem ele gastar nada, sem ter que oferecer nada a ninguém. Enfim, o cliente vinha para ele. Então, eu percebi isso. E eu queria entender mais como que ele atuava com relação aos sindicatos, né? Então... eu fiz uma proposta irrecusável, para usar um termo aqui do Poderoso Chefão, né? Qual foi a proposta? Eu sabia que ele era sobrecarregado nas negociações coletivas, na parte de assessoramento direto do sindicato, porque ele assessorava umas 4 entidades sindicais e era tudo centralizado nele. Ele não confiava em delegar para os outros advogados e ninguém nunca tomava iniciativa. As pessoas estavam satisfeitas, acomodadas ali naquela zona. Quando ele fez a proposta, eu poderia só ter dito, não, beleza, tá ótimo, vou passar a ganhar mais do que os demais,
mas eu pensei a longo prazo. Então, quando eu pensei a longo prazo, eu fiz uma proposta para ele, tudo bem, eu aceito isso, mas eu tenho uma condição. Qual é a minha condição? Eu quero trabalhar com o direito coletivo do trabalho, com o direito sindical, com a parte de negociações. Eu sabia que ele ia aceitar, porque ele era sobrecarregado. Sim. Ele ia me dar o sindicato ali que tinha menos relevância para eu estar à frente, mas isso foi um grande aprendizado, uma grande escola para mim, porque eu passei a participar diretamente das negociações coletivas. Eu lembro até hoje, a primeira negociação que eu participei, uma mediação lá no Ministério do Trabalho, que eu estudei, estava craque na temática, mas quando eu começava a falar, eu começava a me tremer. Não sei se já aconteceu com vocês no início da advocacia. Uma dica que eu deixo aqui para os nossos ouvintes, tá? Foi o que eu fiz quando eu percebi que minha mão... E era involuntário, uma coisa louca. A primeira vez tinha acontecido comigo. Foi o que eu fiz discretamente. Botava a mão embaixo da mesa. A voz estava saindo perfeita. Eu pensei, se eles não verem minha mão, então tá tudo certo. E aí, depois de um tempo, a mão parou de tremer, aí eu botava em cima da mesa. Porque se alguém achou que ela estava tremendo, quando eu botar em cima da mesa e ela tá normal, não tremeu. Tá de boa. Olha aí, uma técnica que eu, às vezes, falo nas minhas aulas, né? Simples, mas que ajuda. Massa. É importante a gente ver, Ângelo, e sempre apontar isso, que dentro da advocacia a gente percebe as principais dificuldades que a gente recebe dos nossos assinantes está vinculada exatamente à dificuldade que eles têm de abrir a mente para enxergar esses pontos. Então, e eu percebia isso muito nos meus alunos de sala de aula. O advogado está saindo da faculdade com medo de se desafiar. Então, muitas das vezes, as pessoas, os advogados não iam pleitear, participar, porque, peraí, eu vou participar da negociação coletiva. Não quer se colocar naquela posição que talvez pode gerar uma insegurança, mas que é algo que vai te desenvolver uma habilidade, que vai ser algo que vai te trazer frutos pelo resto da sua advocacia. Então, o a historinha de estar disposto, tem né? que estar disposto a percorrer esse sempre caminho. E a gente enfrenta hoje uma falha, a camisa que a Rafael está usando aí, da Escola de Advogados, isso a faculdade não ensina, a gente enfrenta uma falha no ensino jurídico e, ao mesmo tempo, uma acomodação natural da galera que está saindo dos bancos de faculdade para entrar na advocacia. Com certeza. Falando em soft skills, né, as habilidades e competências que são importantes para atuar na advocacia, eu queria que tu citasse 2 ou 3 importantes aí, além de oratória, o que mais que tu acha que é fundamental que um advogado tenha para desenvolver uma advocacia e conseguir viver da profissão e viver bem. Cara, tem uma dica que um professor meu falou assim. Estou falando de habilidades extras, mas eu acho que tem uma habilidade que é ligada ao direito, diretamente, mas que ela é uma base, é uma propedêutica para que eu até fique mais tranquilo para desenvolver outras habilidades. Sim. Que é dominar processo. Primeira questão. Já escutei vários podcasts aqui, pessoal falando de especializar na área de direito material, mais interessante e tal. Independente de especialização de títulos, a pessoa dominar o aspecto processual, porque ela te dá uma base para tu evoluir em vários outros aspectos, por exemplo, na negociação. Eu tive várias negociações que eu resolvi do ponto de vista processual. Então, eu tinha uma demanda complexa, difícil, que eu, analisando processualmente, eu identifiquei ali uma falha e em cima disso eu consigo fazer uma boa negociação para o meu respectivo cliente, estando pelo reclamante, estando pela reclamada. E isso foi um professor meu durante a faculdade dizer, olha, advogado bom não é um advogado que conhece direito material, é um advogado que conhece direito processual. Porque a gente enxerga coisas que resolvem o processo. Então o cliente está com um grande problema e você enxerga ali aquela falha e traz uma saída que vai fazer aflorar as tuas habilidades. Então o pontapé inicial para mim se você quer ser um grande advogado, domine processo civil, processo do trabalho, indo e voltando. A partir daí, as outras habilidades vão ficar mais fáceis para aparecerem. E aí eu vou dar algumas dicas aqui dessas outras habilidades e como deixar até o processo mais divertido. Por exemplo, eu estudo e gosto de falar muito sobre teoria dos jogos. Como é que tu aplica isso, Rafael, no processo do trabalho? Né? A teoria dos jogos, ela nasce dentro da economia, da matemática. Tem um magistrado, Alexandre Moraes da Rosa, que vai ter um livro, né, que é muito prestigiado, talvez o mais prestigiado no Brasil, no âmbito criminal. E eu tento trazer isso para o direito do processo do trabalho.
Outra inspiração minha, deixa até a dica também, tem um livro muito bom chamado Eles, os Juízes Vistos por um Advogado, de um grande jurista italiano chamado Piero Calamandrei, que nesse livro do Calamandrei ele vai narrar os 40 anos dele de advocacia, vai trazer lá diversos perfis de advogado que ele cruzou, bem como de magistrados, e ele, sem falar diretamente de teoria dos jogos, ele fala de teoria dos jogos, sem nomear a teoria dos jogos, mas a ideia por trás da teoria dos jogos. Ele vai citar, por exemplo, um magistrado um advogado que ele tinha uma caderneta que ele tinha o nome de todos os magistrados com várias informações diferentes. Por exemplo, a comida preferida, o time que ele torcia, o clube que ele frequentava. Por quê? Porque quando ele chegava durante a audiência, ele fazia um comentário. Olha, o time tal ganhou esse final de semana, rapaz, fiquei feliz. Tu torce para esse time também? Eu estava lá no estádio. E com isso você vai criando o quê? Pontes de empatia. Caramba. Hoje essa habilidade de criar pontes de empatia, tanto com o seu cliente, quanto com a outra parte, quanto com o magistrado, ou seja, com todos os jogadores do processo, para mim é uma soft skill que vai fazer assim toda a diferença na hora de você conduzir o seu processo. É uma coisa que eu trabalho muito. Eu estou fazendo mestrado na Universidade Federal do Ceará, lá a base geral é Direito Constitucional, mas eu levo tudo para Direito do Trabalho. E no semestre anterior eu fiz uma disciplina só sobre negociação, só sobre mediação, conciliação, arbitragem. E eu li muitos textos sobre essa parte de negociação. E é interessante que aspectos fisiológicos vão influenciar na negociação. Você não negocia bem se você está com fome. Eu digo sempre, se você quer fazer uma negociação boa, numa audiência, num processo complexo, leve no mínimo 3 barrinhas, que é uma para você, uma para o advogado da outra parte, que ele tem que te ajudar também, e uma para o juiz. Ninguém com fome vai raciocinar direito. Nenhuma pendência fisiológica é interessante, mas tem as questões emocionais. Muitas vezes nós temos os clientes que estão muito envolvidos com a causa. Se você deixar ele falar, ele vai ativar uma raiva que a outra parte está escondida nela. Então muitas vezes é importante você falar. Eu fiz uma audiência agora, semana passada, o cliente ficava me cutucando. Eu gosto de fazer o que eu chamo de análise de condenação. Ajuizaram uma demanda, estava sendo pleiteado aí R$270 mil. Eu disse, cara, se tu não fizer acordo, se for para a sentença, dentro da realidade aqui, das testemunhas que a gente tem, da documentação que tem no processo, tua condenação vai ser R$30 mil. Eu disse isso para ele no primeiro atendimento que eu fiz para ele. O cliente já fica mais tranquilo, né? Vem uma demanda aí de 200 e tantos mil. Pra cair para 30. Quando você diz ali que o máximo vai ser 30, ele já fica mais tranquilo. Paga até os teus honorários. Vou pagar aqui os 4 mil que o Rafael comprou a defesa, porque é melhor do que eu pagar os 270, né? Então, e ele já está me dando essa segurança aqui que vai ser uns 30, então a gente vai utilizando isso também. E aí, o que foi que eu percebi, né? Durante a audiência, esse cliente estava muito ansioso, e ele é muito religioso. Eu já li aí boas partes da Bíblia também, né? Então também tem algum conhecimento. Esse cliente estava muito ansioso, muito ansioso. E queria falar, nem queria falar, ele queria sair da sala de audiência. Ele queria, a gente já pode ir, calma, cara. Aí, para acalmar ele, uma técnica simples que eu utilizei, que está ligada à questão das pontes de empatia, né, que eu crio, que eu tenho que criar, inclusive, com o cliente, para acalmá-lo. Cara, lembra de Jó, o que Jó sofreu, o que Jó foi testado. Eu usei uma passagem bíblica, Jó, não sei se vocês sabem da história, mas Deus ficou falando com o diabo, né, dizendo, Jó te serve porque ele tem tudo. Beleza, depois eu vou tirar aqui as propriedades dele. Não, mas ele ficou com a família ainda. Não, beleza, vou matar aqui todos os filhos dele. E Jó, mesmo assim, ficou perdendo tudo, temente a Deus, respeitando e agradecendo sempre. E aí, mas ele tem a vida dele. Aí tu quer demais. Aí devolveu tudo para Jó. Mas é uma história bíblica, talvez, de maior resiliência, seja a história de Jó. Quando eu falei isso para ele, cara, lembra da história de Jó. Lembra de Jó. Esse cliente imediatamente mudou a postura e me deixou negociar. E eu consegui concluir a negociação. Negociamos uns 30 mil, que era aquilo que eu tinha falado de análise de risco de condenação, parcelado em 6 parcelas. Então, para ele, ficou bem tranquilo, ele ficou muito satisfeito. Ao final, a outra parte também ficou satisfeita. Eu usei uma ponte de empatia dessa vez, não foi com o juiz, não foi com a outra parte.
foi com o cliente. Mas essa habilidade, ponte de empatia na negociação, no dia a dia, é muito importante. Eu procuro sempre criar, inspirado muito na teoria dos jogos, inspirado muito no Calamandrei e em outras leituras que a gente vai fazendo a respeito dessa temática. Tem 2 pontos aí que você falou que eu acho muito interessante. Primeiro, é engraçado, eu começo o curso de tutelas provisórias falando isso, né? Que o processo, meu pai me dizia isso, o processo ele é o instrumento de trabalho do advogado. O direito material ele é feito, escrito para a sociedade. Óbvio que nós temos uma maior facilidade de interpretá-lo, né? Tecnicamente. Mas é uma literatura feita para a sociedade. O cidadão comum tem que entender aquilo. Mas o processo ele é feito para o advogado. É o nosso instrumento de trabalho. A gente pegar o direito material e aplicar processualmente de forma válida, inteligente, estratégica. O conhecimento do processo civil é essencial aí na minha área, né? E outro ponto que tu falaste muito interessante é como a gente vê vários pontos se linkando com, claro, nomenclaturas diferentes, né? Quando a gente fala de prospecção offline aqui na Escola de Advogados, a gente fala muito da importância de você conhecer o seu cliente, né? Você conhecer na hora de fechar um contrato, você conhecer o negócio dele para fazer com que ele cresça e estabelecer picos de faturamento dentro do seu contrato. Então, o que você faz é criar esses pontos de empatia, isso faz com que você fidelize o seu cliente, você agrega valor ao seu trabalho, porque ele não vai sentir... Quando a gente paga para alguém que a gente tem empatia, a gente paga mais feliz e tem uma tendência de pagar até mais. E você, quando você estuda o seu cliente, você tem condição de prestar, inclusive, um melhor serviço para ele. Porque, por exemplo, você não pode criar, e aí tem até uma chamada da escola que eu falo isso, a advocacia não pode ser um enlatado de teses jurídicas. Então, você não pode enlatar uma forma de prospecção, você não pode enlatar uma forma de cobrar honorários. Tem aquele cliente que vai achar, por exemplo, que essa negociação que você fez foi muito boa para ele, e tem aquele cliente que você conhece ele, estuda ele, e descobre que ele, para satisfazer ele, não é só fazer com que ele não pague os 200 e pague aquilo que de fato é risco. Eu já tem alguns clientes assim, que o que ele quer é sentir que ganhou. Total. Então, assim, se você diz para ele que o risco dele é 30, ele só vai, mesmo que esteja pedindo 200, ele só vai se sentir vitorioso se ele pagar menos de 30. Então, ele tem que sentir que ele ganhou aquilo ali. Então, você estabelecer, estudar, inclusive emocionalmente interpretar aquela pessoa que está na sua frente, ou aquela empresa, no meu caso, é essencial para que você estabeleça relações ainda mais duradouras e, claro, lucrativas dentro da sua advocacia. São 2 habilidades muito boas e que a gente fala muito sobre isso, né, Ângelo? Com certeza. Negociação, principalmente. Eu queria te perguntar, Rafael, se essa literatura que tu comentou aqui foi algo que foi apresentado para ti no mestrado? Sim. Foi, né? Então, existe esse... Assim, a gente conversa com muita gente e às vezes a gente sempre que tem oportunidade, a gente pergunta sobre realmente a importância de fazer um mestrado, né? Você se engajar na academia, e eu queria também que tu falasse um pouco sobre isso pra gente. Tá. Cara, o mestrado você pode vivenciar ele de formas diferentes. Eu sou do mundo da prática. Eu sou advogado. A minha primeira profissão, assim, como eu me identifico, é advogado. Eu sou advogado. Há 11 anos que eu sou advogado, há 8 anos que eu tenho meu escritório próprio. E eu vivo disso, quem paga as minhas contas, né? Mas eu gosto de dar aulas também. Desde 2015, eu estou em sala de aula, ministrando aulas aí, várias palestras. Inclusive, já estive aqui antes, a convite do meu querido professor Guilherme Nunes. Show de bola. Em sala de aula, falando com os alunos dele sobre cálculos trabalhistas. Já tive em outro evento aqui, enfim. Então, eu gosto de ministrar aula. E modéstia à parte, eu acho minha aula boa. Né? Boa. Por quê? Porque eu trago o aspecto prático da coisa, daquilo que a gente vivencia no dia a dia. A gente está acostumado com aquela aula muito teórica. Quando eu cruzava com o pessoal, mas eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado, e é um pessoal muito vaidoso. É uma coisa que eu me policio muito, para eu não ser picado pela vaidade da academia, porque a academia ela é muito vaidosa. Sim. Como os advogados também, a advocacia é muito vaidosa também. Mas a academia, né, é muito mais vaidosa do que a advocacia. Eu tive alguns embates. E eu peguei, cara, eu vou fazer esse mestrado. Então, eu fiz a seleção, não passei de primeira,
ficou faltando meio ponto, mas eu vi, cara, não é coisa de outro mundo. No outro ano estudei mais e entrei no mestrado da Universidade Federal do Ceará. E lá, o mestrado vale muito a pena. Pelo seguinte, vou dar aqui alguns depoimentos, né, do porquê vale a pena. Primeiro, o volume de leitura é muito grande das disciplinas. E eu vivenciei o mestrado realmente. Eu entrei, eu disse assim, eu quero sofrer. Então, eu fui o aluno que botei mais disciplinas no primeiro semestre, mais disciplinas no segundo semestre. Já tendo concluído todos os créditos, eu botei disciplinas também no terceiro semestre. Regra geral, mestrado são 2 anos, né? A gente ganhou mais um ano, a CAPES deu para todo mundo por causa da pandemia, né? Desse período da pandemia. Ainda estou cursando, né? Tenho até janeiro para concluir a minha dissertação. Hoje está pendente só ela. Mas o volume de leitura que tu tem no mestrado é uma coisa assim de louco. Tu tem que ler por semana, no número de disciplinas que eu fiz, umas 400 páginas. E a gente está falando de texto em português, texto em espanhol, texto em italiano, texto em inglês. Porque o mestrado, assim, lá pelo português e espanhol, ele já conta que você sabe. Você tem que fazer a prova de proficiência, não pode nem escolher uma dessas duas, né? Claro, português é a sua língua mãe. E o espanhol, por ser muito similar. Então, tem que ir para o italiano, para o inglês. Eu fui para o inglês porque eu já fiz alguns cursos e fui bem, né? Mas até texto em italiano a gente era obrigado a ler. E se não souber, vai para o Google Tradutor, enfim, vai desenrolando. Então, primeiro, ele te dá realmente uma bagagem. As minhas palestras, antes e depois do mestrado, a qualidade é outra. Porque eu tenho um volume de leitura, eu tive um volume de leitura muito grande, e até como técnica de oratória, durante a oratória, quando você cita algum autor e fala com propriedade das ideias daquele autor, isso valoriza o teu discurso, mostra que realmente tu entendeu. A título de exemplo, quando eu falei de teoria dos jogos aqui, eu falei do Alexandre Moraes da Rosa, falei do Calamo Andrei, já citei 2 autores assim, rapidamente. E isso diz, poxa, esse cara aí tem conteúdo, esse cara aí realmente ele aprofundou o estudo, ele sabe sobre o que está falando. Então o mestrado ele te condiciona muito nisso. Um enriquecimento, né? Um grande enriquecimento. E eu sou o cara do network, então só para você ter uma noção, em 1 ano e meio aí de mestrado, teve 2 professores que viraram meus clientes. Eu fiz uma contestação, uma defesa trabalhista, uma empregada doméstica para um, e para o outro uma ação tributária, que nem é a minha área de atuação principal, mas ele confiou no Rafael advogado. E aí eu tenho uma equipe, alguém que faz tributária, essa pessoa fez, mas sempre eu lidando na frente, com o professor, saiu até agora, vai me pagar os honorários essa semana. A gente conseguiu reduzir, uma questão tributária, reduzimos em R$15 mil. Então, fora isso, lá tu vai conhecer várias outras pessoas que não atuam, mas eles sabem, se tu tem posicionamento firme como advogado, sabem que tu atua. Antes de entrar aqui no podcast, eu estava me comunicando com a outra colega do mestrado, que fez uma disciplina comigo e que virou uma parceira. Então ela já estava me contactando para 2 demandas. Então é mais um núcleo de network. Porque tem várias pessoas que realmente só pensam na academia, em lecionar, ministrar as aulas, e não advogam. E você se posicionando como advogado vira mais um núcleo de captação, de clientela, de formação, de parcerias. Então, assim, eu só tenho recomendações para fazer o mestrado, porque dá para agregar perfeitamente a sua advocacia. Tudo que eu pesquiso lá, tudo, 100%, todos os artigos que eu escrevi, já escrevi uns 6, 7 artigos, tenho alguns livros já publicados em coautoria, né, livros de artigos, todos eu levo para o direito do processo de trabalho. Então, de processo civil, abri um tópico para falar de processo de trabalho. Então, epistemologia jurídica, que é um tema assim que o pessoal pensa, um tema genérico, mas eu levo para o direito do processo de trabalho. Eu falei sobre análise epistemológica da testemunha no processo do trabalho. Aí eu vou, por exemplo, eu tenho 2 testemunhas de um lado que diz que o reclamante prestava horas extras, 2 testemunhas do outro dizendo que ele não prestava horas extras. E aí? Como é que eu descubro onde é que está a verdade? E aí na epistemologia a gente vai, a ciência que estudo, né? Eu falo sobre verdade e aí eu vou esclarecer que tem uma verdade real e tem a verdade processual. E eu sugiro uma saída de um texto epistemológico que serve para a ciência como um todo, que é de Karl Popper, um grande autor em epistemologia. Ele tem a técnica do falibilismo e eu trago algumas intempéries da testemunha, que podem levar elas a proferir um falso testemunho, e aí eu dou essas dicas nesse texto, e eu já utilizei na prática, isso aqui é o mais legal. E em cima disso, você traz soluções, né, do campo de vista doutrinário para a prática.
Eu usei, né, em umas razões finais recentemente esse meu artigo, eu citei e a juíza acatou exatamente os argumentos que eu tinha colocado, trazido para afastar uma testemunha, para eu provar que ela estava de alguma forma mentindo, ou se não estava mentindo, criou alguma das intempéries, que é uma amnésia, a criação de falsas memórias. Então eu uso esse estudo doutrinário para a prática, 100% para a prática. Então tem gente que leva só para a parte doutrinária, eu não. Então por isso que eu digo, o mestrado você leva para onde quiser. Você agrega mais valor para a sua advocacia, você cria mais um centro de network, e eu vou te dizer, um network de qualidade, porque são vários outros profissionais ali do mercado, muita gente que atua em outras áreas, e eu sempre me posicionei como advogado trabalhista. Isso eu tenho desde sempre muito forte, né? Busquei ser referência nessa área, no Ceará, já tenho parcerias até no Maranhão, olha aí. Então, a nível Brasil, a gente já está crescendo aos poucos. É legal esse tema que Rafael está trazendo sobre o mestrado, Ângelo, porque a gente aqui bota muito em pauta o debate sobre a necessidade de você buscar esses títulos para ganhar dinheiro na advocacia. E eu, por várias vezes, disse, não há necessidade. Não é esse título que vai te trazer clientes. Mas é bom a gente fazer sempre esse paralelo, porque às vezes o ouvinte ele pensa assim, eles estão dizendo então que eu não preciso fazer. Existem de fato alguns benefícios, eu até menciono uma história minha, de que quando eu fui fazer pós-graduação, eu podia escolher entre direito do consumidor ou direito processual civil. E eu dizia, peraí, nenhum cliente vai me perguntar, alguém tem um advogado aí especialista em processo civil, ele vai perguntar, cara, eu tô com um problema de consumidor, então eu vou procurar um advogado especialista em consumidor. Aí depois faz um cursozinho na internet. Eu conheço essa história. Você já sabe dessa história. Então, eu escutei nos 3 podcasts aqui. Então, assim, é legal a gente trazer isso porque, apesar da gente dizer que não há a necessidade, e a gente ouve muitas vezes nos bancos de faculdade que você precisa fazer uma pós-graduação, você precisa fazer um mestrado, você só vai ganhar dinheiro quando for mestre em alguma coisa, quando, na verdade, apesar de dizer que não é necessário, mas todo o conhecimento é extremamente útil se você direcioná-lo adequadamente. Se você for gastar a energia de um mestrado em um momento da sua advocacia em que você ainda está tentando se firmar, é muito difícil. Então, eu brinco que a advocacia é uma esposa e uma esposa ciumenta. Mas se você consegue direcionar a sua energia, utilizar de forma prática para a sua advocacia, o mestrado, a pós-graduação, utilizada de forma inteligente, ela é extremamente útil para a advocacia, porque a gente fala muito sobre o maior ponto de prospecção, que é a grande dificuldade que a gente recebe dos nossos assinantes, Rafael, eles falam sobre 2 coisas, principalmente, dificuldade de prospecção e dificuldade de faturamento. É ter cliente e ter dinheiro. Não tem dinheiro sem cliente. Então, assim, a gente fala muito sobre algo que é gerar autoridade. Então, eu queria até perguntar para o Rafael nesse isso é essencial. E você, quando traz a forma como você utiliza o seu mestrado, eu acho que, para usar um termo que eu utilizei esses dias falando de um outro convidado que já passou por aqui, é farol. Quer dizer, olha, é bom fazer, mas olha como você pode usar isso de uma forma legal. Né? Uma avaliação que a gente ainda não tinha tido aqui. Com certeza. Eu ia te perguntar o seguinte, porque o estudo, o advogado está bem capacitado, isso é extremamente necessário, só que isso não diferencia o advogado de ninguém. Na verdade, precisa de algo a mais. Eu tinha comentado que em 2017, quando surge aí o direito favorável, eu estava buscando ter um posicionamento, ser reconhecido, né? Eu sou Rafael, sou advogado trabalhista e ser reconhecido por isso. Eu queria que tu contasse um pouco pra gente quais foram as iniciativas que tu tomou para conseguir hoje ser o Rafael, um advogado trabalhista reconhecido em Fortaleza, em outros cantos do país. Se tu for pro digital, enfim, o que tu vê como ser visto como autoridade? Eu acho que essa é a pergunta. Volta lá pro que a gente tratou no início, só que a gente não falou como executar. E eu vou falar agora como executar. Até fiz uma live recente falando um pouco disso. Como ganhar autoridade na sua área que você deseja ter destaque. Eu sei que tem várias ações que dá para fazer, só que também não é um livro assim de passo a passo. Realmente a pessoa vai ter que ver o que se apresenta para ela, o que realmente é interessante fazer, né? Primeiro ponto.
eu acho que você tem como ganhar autoridade de duas formas, reforçando. Escrevendo ou falando. Quem são... Pense aí rapidinho, você que está escutando a gente. Pense aí. Quem é o autor de direito penal que você admira? Quem é a pessoa, o advogado, trabalhista, ou de qualquer área que você admira? Por que você admira? Por exemplo, vamos falar aqui do direito do trabalho, processo de trabalho, área que eu gosto muito. Rapidinho aqui me vem na cabeça Carlos Henrique Bezerra Leite, foi um dos livros que eu mais utilizei. Eu tenho até a felicidade de tê-lo como amigo, o professor Carlos Henrique, hoje é advogado, até bem pouco tempo era desembargador, TRT do Espírito Santo. É uma pessoa que eu consigo trocar o WhatsApp para tirar dúvidas, enfim, é uma pessoa super acessível. Recentemente tive até uma alegria, um outro doutrinador que eu sou fã começou a me seguir, ó. Eu já segui há bastante tempo, que é o professor Maurício Chiave, que é juiz de trabalho e que tem outro livro de processo de trabalho muito bom, muito prestigiado. Por que esses dois autores são referência para mim? Porque eles escreveram os livros que eu li na graduação, na especialização e que eu uso no cotidiano no meu escritório quando eu preciso criar alguma fundamentação. Então, esse é o modelo. Agora, para você ganhar autoridade escrevendo, você... Tem que ter uma bagagem, né? Tem que ter uma bagagem. Esse é o ponto. Agora, mesmo que eu não tenha uma bagagem, sabe como é que você pode ganhar? Se você for, para usar a sistemática que vocês gostam de falar, né? Para o Oceano Azul, né? Mar Azul, né? Mar Vermelho. Tem áreas que já estão saturadas, eu realmente teria que ter uma grande bagagem para falar. Por exemplo, se eu quiser escrever um livro sobre direito de trabalho, hoje eu tenho que ter o mestrado, tenho que ir atrás do doutorado, para eu ter um argumento de autoridade para as pessoas comprarem o meu livro. Ou então tenho que ser juiz do trabalho, que também é um argumento de autoridade. Mas essa é a visão, assim, a visão do universo jurídico vai ter de você. Mas se você cria conteúdo ou cria um argumento para o cliente final, você não precisa ter essa bagagem toda. Né? Era aí onde eu ia chegar. Era aí onde eu ia chegar. Eu sou apressado. O que eu queria dizer, principalmente, vamos falar aqui de metaverso. Metaverso. Qual é a repercussão do metaverso no direito do trabalho? Eu já estou pensando no termo doutorado. Eu devo levar para isso. Eu pesquiso sobre novas tecnologias e as repercussões dos tradicionais contratos de emprego. Metaverso estão começando a falar. Mas pouca gente fala. Quem começar a falar hoje, primeiro, não precisa ter título de mestre e doutor. Vai ser a referência, porque essa área está inexplorada. LGPD. Quem saiu na frente, fechou vários contratos. Compliance, na seara trabalhista. Eu falei de compliance em 2018, mais ou menos. Fechei contratos de compliance. Quem saiu na frente, não tinha livro sobre isso. Depois eu até conheci uma autora, Rosana Kim Jobim, escreveu um livro muito bom sobre compliance, foi a dissertação dela do mestrado, transformou em livro. Tive a oportunidade de conhecê-la também, já fiz lives com ela. Ela é do Rio de Janeiro, mas mora no Rio Grande do Sul há muitos anos, né? Então, hoje em dia, Rafael, mas onde é que eu vou publicar isso? Cara, só que tem aí são sites jurídicos que tu só faz mandar. Olha como é fácil. Tu manda o texto que tu escreveu sobre direito de trabalho no metaverso, ou então algo que seja mais palpável no momento, né? Isso aqui está mais distante. Mas sobre LGPD, por exemplo, ou sobre um programa de compliance, tu manda ali para alguns sites, os caras publicam lá no site, não tem critério, e assim, na academia o pessoal critica muito, né? Por exemplo, no mestrado, no doutorado, não vou poder usar um site que utiliza artigo de opinião, regra geral não. A não ser que seja um autor, que tenha alguma autoridade e tal. Mas, para o mundo dos negócios, não tem problema nenhum. E aí, o que é que tu faz? Vai para tua rede social, manda fazer uma artezinha, que hoje em dia todo mundo conhece alguém que faz uma arte. Advogado do escritório Guilherme Nunes publica texto jurídico sobre compliance trabalhista. E tá lá, Guilherme ganhando autoridade por um texto que ele escreveu. As pessoas vão lá e vão ter acesso. Poxa, ele tem razão naquilo que ele está falando, é interessante. Então, uma forma é essa, escrevendo. E hoje nós temos um acesso muito mais fácil. Eu não tenho que me preocupar, ter título, não precisa. Desnecessário. Nesse ponto aqui, mestrado, desnecessário. Você consegue, hoje, com os mecanismos que a gente tem. E você mesmo pode fazer a artezinha, postar e ganhar a sua autoridade com relação a isso. E virar referência. O segundo ponto, e aí não necessariamente a primeira ordem, né, seria mais importante, você pode inverter, é falando. Eu lá atrás, a minha decisão foi, eu vou ganhar autoridade falando. Por quê? Porque eu achava que eu não tinha bagagem ainda para escrever, suficiente, e até escrevi alguns artigos, mandei para congresso, ganhei prêmios.
terceiro lugar no Congresso Internacional de Direito Sindical que teve em Fortaleza. No ano seguinte, eu fiquei em primeiro lugar com um artigo que eu escrevi de forma bem intuitiva. Hoje eu leio meus artigos, assim, o mestrado te dá uma bagagem muito grande. Eu leio os artigos, caramba, como era ruim. Não sei como eu fiquei ainda aí entre os primeiros. Porque escrever academicamente é uma outra pegada. Realmente precisa ter uma linha. Então eu decidi lá atrás buscar autoridade pela fala. Como é que tu busca autoridade pela fala? Em que espaço tu vai falar? Cara, se tu não tem espaço nenhum, tu vai pro Instagram, pô. Tua rede social tá aí, aberta. Mas eu tenho vergonha. Treina. Cara, o Stories, tu faz ali 15 segundos, tu repete 100 vezes se tu quiser e ninguém vai ver. Tu tá sozinho, tu vai publicar só que ficou boa. E não se preocupa, mesmo que não ficou boa. E outra coisa, né? Isso é uma realidade que eu vejo, né? E vejo várias pessoas falando. Vou citar um exemplo do cara da vez, Luva de Pedreiro. Né? Ele conta que quando ele iniciou fazendo os vídeos dele, os caras, todo mundo ria e zombavam. Sim. E o cara hoje tá ganhando dinheiro, pô. Fazendo os vídeos dele, as embaixadinhas, os gols, né? E criou os seus jargões. E já abriu uma loja vendendo aí, já provavelmente centenas, milhares de camisas com aqueles jargões que ele criou. Então, porque o cara não ligou para as opiniões alheias. Tu tem que se portar com a tua opinião, com o teu conteúdo, com o que tu está construindo. E aí, para ganhar essa autoridade, hoje em dia nós temos o Instagram, né? De forma assim, hoje talvez seja, acho que é a plataforma mais acessível, tem YouTube, tem outras plataformas, você pode gravar e ter esse conteúdo de forma gratuita. E agora, para fazer isso, se prepare. Como foi que eu me preparei? Primeira coisa, eu sempre estudei muito, né? Mas eu estudei muito oratória. Quando abri o meu escritório, todo dia vou criar uma rotina de almoçar no escritório. Pedi uma quentinha, R$7. Ainda era menor, que era para tentar ficar magrinho, né? R$7. Faz tempo, hein? Na época. Isso aí a gente tá falando de 2014. 2014, foi principalmente 2014 esse ano que eu investi mais nessa parte. Uhum. Então eu almoçava no escritório e aí todo dia eu me dava 1 hora de intervalo. Nessa 1 hora de intervalo chegava minha quentinha, almoçava lá pelo escritório e ia pro YouTube. Vídeos, acesso gratuito, muito conteúdo. E botava oratória. Como evoluir na oratória. E aí comecei a assistir vários vídeos que só falavam de oratória. E aí eu fui, cara, eu tenho que botar isso em prática. Como é que eu vou colocar isso em prática? Comecei a participar da OAB, era do Conselho Jovem da OAB Ceará, fui vice-presidente da Comissão de Direito Sindical. Recentemente agora fui nomeado, ainda não tomei posse, né? Se tudo der certo, nessa semana agora, sexta-feira, eu devo tomar posse como presidente da Comissão de Direito e Trabalho da OAB Ceará. E isso é um espaço que você vai preenchendo e aí você vai ter a oportunidade de falar. Então eu me preparei. Outro divisor para mim, até deixando já uma dica aqui de leitura, é um livro muito bom, do autor chamado Robert Yanchik, que é O Segredo das Apresentações Poderosas. Esse livro é tão bom que ele tem 250 páginas. Eu nunca terminei, eu parei nas 150, porque eu lia 30 páginas e eu ia pôr em prática. Eu lia 30 e ia pôr em prática. Quando chegou em 150, não, já estou bom, não preciso terminar não, mas eu tenho vontade até de retornar a leitura e de finalizar. Porque ele te prepara para apresentações. E quando a gente está falando de apresentação, quando a gente está falando de desenvolver oratória, fala, não é palestra apenas. Eu estou aqui, eu estou me apresentando para vocês. Eu estou com o cliente, quando ele aperta a minha mão e vai sentar para eu escutar, eu estou palestrando para ele. Eu já... Vários clientes já sentaram no meu escritório, só revelo no final. Doutor, você é o terceiro advogado que eu estou consultando, mas eu gostei do senhor, vou fechar com o senhor. Como é que a gente tem técnicas que a gente utiliza? Algumas, intuitivamente, a gente acaba desenvolvendo. Por observar alguém, a gente tem muito essa coisa do espelhamento. Cara, eu vi o Guilherme fazendo isso, vou tentar fazer. Mas tem como estudar. Esse livro é interessante porque ele te ensina coisas que às vezes tu praticava de forma intuitiva, ele vai cientificizar a coisa, né? E tu vai ter uma ciência por trás daquilo, entender, e quando tu começa a colocar em prática, tu vê que tem retorno fantástico. E aí, depois que eu me preparei, estudei essa parte de oratória, o conhecimento técnico na seara trabalhista é meu dia a dia, já há muitos anos. E quando eu comecei a lecionar, a grande vantagem de ser professor, ser obrigado a estudar. Então você
aprofunda muito. Os meus casos lá no escritório, principalmente no início, eu tinha muito tempo. Eu antes de ajuizar uma ação, eu li em 2 livros diferentes aquela mesma matéria. Para toda a matéria lá no escritório, administrativo, trabalho, processo de trabalho, eu tinha no mínimo 2 livros e eu sempre lia para fazer essa consulta e para embasar mais ainda e me sentir firme, seguro no momento das audiências. Enfim, eu sempre me preparei muito, né? Então, o caminho é esse. Estudou oratória, aprofundou na tua temática, cara. Só correr pro abraço. O Instagram tá aí, os convites vão vir. E participa de órgãos, né? OAB, por exemplo, é um campo para você estar palestrando. Rafael, me chamaram para dar uma aula. Eu, no começo, eu dei aula de tanta coisa. Onde me chamava, eu nem perguntava quanto era a hora-aula. Eu vou, pode chamar. Só teve uma vez, uma história bem rápida. Foi um dia que eu vi assim, poxa, eu sou bom nisso aqui, cara. Porque teve um amigo que me chamou para dar aula de direito administrativo sobre a lei do servidor público federal. Eu nunca tinha dado aula disso. Eu disse, cara, e era preparatório para um cursinho preparatório para um concurso que ia ter na Universidade Federal do Ceará. Era até um sindicato que estava organizando. E aí ele falou comigo, né, pelo WhatsApp e tal. Eu, beleza, eu vou lá. Tava começando a dar aula, que me chamava, eu ia. Eu tranquilo. Já sabia a temática? Não. Foi estudar. Não. E você lê rapidamente durante a faculdade. Eu tinha tido contato na faculdade, na graduação. Passa ali superficialmente. Agora eu fiz boa disciplina de direito. Todas as minhas disciplinas na faculdade, eu era aluno exemplar. Então, eu tive uma excelente professora. E aí, eu tinha uma noção geral. Mas, assim, anos já se passaram. E aí me chamaram para ministrar essa aula. E aí, quando eu cheguei lá para ministrar a aula... aliás, antes disso, desculpa. Aí, eu mudei de celular. Quando eu mudei de celular, aí eu perdi o histórico de quando seria a aula. Aí eu mandei mensagem lá pro cara, me diz aí quando é que vai ser a aula, porque eu mudei de celular, perdi o histórico aqui da conversa. Era tipo 1 mês e meio pra frente, mais ou menos. Beleza. Ele não me respondeu nunca, até hoje. Não me respondeu. O tempo passou. Um belo dia eu participava de um grupo de estudos, uma coisa que eu recomendo também. Um grupo de estudos coordenado por uma pessoa que hoje até é meu orientador, mestrado. E aí a gente estava lá nessa sala do grupo de estudos, e aí ele chegou, a pessoa que tinha me indicado para essa aula, eu disse, assim de longe, né? Tudo certo para hoje? Aí eu rindo assim, tudo certo assim para quê? A aula. Aí eu, que aula? A aula, é hoje. Aí eu, sério? Eu, vamos ali fora. Isso era 5 horas da tarde. A aula era 7 horas. 5 horas da tarde. Aí eu chamei o cara lá fora. Cara, eu te mandei mensagem daqui, pô, tu nunca me respondeu. Eu tinha perdido a conversa. Eu não marquei. Eu dizendo isso, pra ele ficar com pena de mim, dizer, não, então eu vou lá e ministro a aula, porque era um cara bom. Aí ele, não, pô, isso aí tu abre a lei lá e vai falando. Eu lembrava que era uma lei muito conceitual, a lei do servidor público federal, né? Aí eu, caramba, velho, eu não quero perder a oportunidade, o cara me indicou, né? Cara, eu vou lá. Mas eu fui, assim, eu tava branco, eu tava pálido. Cara, é hoje que o pessoal vai descobrir que eu sou uma farsa. É hoje que a minha máscara cai e vai dizer, esse cara aí não serve pra dar aula de nada. E aí tu pode entrar nessa energia, ou tu pode trabalhar a tua energia. Eu acredito muito em você trabalhar a tua energia mental. Mentalmente, se tu afirmar, eu vou lá e vou fazer bem feito, tu vai e faz bem feito. Acabou-se. Então, eu acredito muito na força mental, de você se reprogramar quando está passando por alguma situação. E eu aplico isso em tudo na vida. E eu disse para mim, cara, eu vou lá e vou detonar. Eu lembrava que era uma lei conceitual. Cheguei lá, abri a lei, auditório lotado. Auditório lotado. Não tinha mais como fugir. Cara, tinha umas 80 a 100 pessoas. 80 a 100 pessoas. E aí eu, caramba, cara, e aí, velho, como é que eu vou fazer? Foi o que eu fiz. Abri lá a lei. As primeiras falas que eu fiz. Quem aqui quer ser aprovado nesse concurso? Eu não entendi. Quem quer ser aprovado? Meus amigos, pois hoje vocês vão dar o primeiro passo para serem aprovados. E a primeira coisa que eu digo para vocês. Concurso é matemática. Como assim, professor? É matemática, é exatas. Se vocês querem se dar bem, hoje a gente vai estudar a lei do servidor público federal. Aqui não tem negócio de doutrina, não. É a letra da lei. Então,
Eu vou abrir aqui a lei pra gente analisar e eu vou tirar todas as dúvidas lá. Aí começa a falar que a lei realmente é uma lei conceitual, isso ajudou. Então, eu li a lei, tinha um insight, falava, explicava, dava ok. Aí na frente, professor, qual a diferença de carro comissionado para não sei o quê? Calma. Calma, não adianta eu dizer aqui agora, porque o que eu disser tá enviesado pela doutrina que eu domino. Não dominava nada. A gente tem que ver o que é que a lei diz e vai entrar na sua mente, aguarda. Pronto, e assim foi. Cara, no final, quando terminou, eu pensei, porra, eu sou bom, velho. Porque quem dá essa aula aqui desse sufoco? É tipo o que o Guilherme faz, né? Guilherme fala sobre biologia e ele vai dar um jeito de falar e as pessoas vão acreditar no que ele tá falando. Eu brinco muito que você tem que saber falar sobre coisas que você não tem segurança como se segurança tivesse. Total. E é muito sobre realmente postura, posicionamento, mentalidade. A gente está falando de estratégias, inclusive, de venda, né? Então, isso é muito legal. Primeiro, quanto à mentalidade. Segundo, como isso é um ponto importante no seu atendimento ao seu cliente, você passar a segurança. Você vai ter tempo para fazer a sua petição inicial. Inclusive para aprofundar algum estudo, achar uma jurisprudência. Mas se você se posiciona de forma firme com o seu cliente, ele vai acreditar e você vai te contratar. Depois desse atendimento, aí você vai estudar, você pode achar até uma nuance diferente daquela que você estabeleceu naquele momento. E você ter, claro, a humildade de olhar, estudar, achar a melhor estratégia e aplicar. E outro ponto importante é que não tem jeito. Você ter uma boa oratória é essencial para a advocacia. Se o que você quer é conquistar independência na advocacia, você precisa estabelecer uma rotina não só de estudo, mas de treinamento para que você tenha uma boa oratória. Rafa, eu queria trazer, até adiantando um pouco o passo aqui, você agora está vivendo aí uma nova aventura. A gente já falou aqui sobre a sua carreira na advocacia, o seu posicionamento como advogado trabalhista, que você sempre fez questão de criar essa imagem de advogado trabalhista. E são tantos assuntos para tratar contigo que a gente tem que pensar talvez em 2 episódios. Vai ter que ter outro. Mas eu queria trazer também essa nova aventura que você está enfrentando agora, que é a Ataques Práticos, para você trazer um pouco de como tem sido, explicar o que é, porque a gente fala muito sobre a gente fala sobre produtos jurídicos e as pessoas pensam que você está limitado à advocacia tradicional, né? E você enveredou pela educação jurídica e agora está enveredando aí com um produto digital, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É legal essa questão, eu sempre digo, né? A advocacia, muita gente diz, a advocacia vai me deixar rico. Pode eventualmente deixar rico, né? Mas a advocacia, eu digo que ela é muito meio. Ela não necessariamente é fim. Como assim, Rafael? Porque o Guilherme é um exemplo. A advocacia, ela te apresenta várias oportunidades de negócio. E a Ataques Práticos, que o Guilherme mencionou, é uma empresa, é uma plataforma voltada principalmente para contadores, também para advogados. Temos alguns advogados que são nossos clientes. E é uma plataforma, basicamente, que a gente faz consultoria na parte tributária, desenvolve muito material, muito artigo, facilita muito o dia a dia desses profissionais. Então, quando você tem uma dúvida assim, muito difícil e não quer que a sua equipe pesquise e tal, perca tempo, a nossa equipe é especializada naquilo, ela te dá a resposta em até 48 horas lá pelo nosso site. Então, você assinante tem acesso a várias áreas, tem plataformas, aliás, tem calculadoras de FAO, por exemplo, na época da pandemia, que tinha o benefício emergencial, a gente tinha calculador, você botava lá o salário, já calculava automaticamente. Então, várias facilidades. E a Ataques Práticos, o convite surgiu muito em consequência. Eu não fui sócio fundador, a empresa tinha 1 ano, mas já despontava bem. Foi um negócio que os meus sócios lá são 4 dos maiores contadores do estado de Ceará. Então, se juntar eles 4, eles têm, sei lá, umas 1000 empresas que são clientes deles, né? Grandes grupos econômicos lá são clientes deles. Então, os caras são realmente muito bons. Eu digo que eu sou sócio pequeno lá. E como é que surgiu o convite para eu entrar nessa empresa? Durante o período da pandemia, o que a gente mais teve foi medidas provisórias falando sobre reforma trabalhista. As medidas provisórias eram publicadas 1h da manhã e 5 horas da manhã, todos os meus clientes, na lista de transmissão que eu criei, já recebiam um parecer. Eu passava a madrugada inteira fazendo parecer, comentando cada ponto e dizendo qual era a melhor situação jurídica para o caso de cada cliente.
A Tax começou a me convidar para fazer lives a respeito dessas temáticas. As lives bombavam. Tipo, eu tive live lá que deu 600 pessoas concomitantes assistindo a live, porque estava todo mundo perdido e eu trazia a segurança jurídica que as pessoas estavam precisando. Essa que deu 600 concomitantes, no total no final deu 1.200 pessoas assistindo. Que vocês fazem live sabem que é muito difícil esses números, né? E essas lives ficaram constantes. E o que é que os caras perceberam? Os sócios, né? Um dos sócios é meu irmão, mas não partiu dele, né? Foi de outro sócio. Cara, vamos chamar o Rafael para ser sócio. A gente está precisando desenvolver a nossa parte trabalhista também, que não tinha. Então, o Rafael vai entrar para desenvolver essa parte trabalhista. E aí eu entrei para desenvolver, mas eu supervisiono a revisão de material, né, na parte trabalhista. Dei a ideia de colocar lá no site as convenções. Então, nosso assinante vai sair procurando, site do Ministério do Trabalho, site do sindicato, vai lá no nosso site, tem lá todas as convenções dos principais sindicatos. Desenvolvemos algumas calculadoras e tem a parte da consultoria mesmo. Estou com a dúvida, a pessoa pode demitir por justa causa, não, a consultoria lá responde nesse prazo de até 48 horas. Quem me proporcionou isso? Primeiro, a advocacia, segundo, meu posicionamento digital. Eu sei referência quando eu estava falando sobre essas questões que envolviam, principalmente nesse período da pandemia, as questões trabalhistas, né, as soluções. Não tinha saído nem medida provisória, eu já trazia soluções para os meus clientes e trazia esse posicionamento no Instagram. Então, daí surgiu essa oportunidade. E esse ano, lá somos 5 sócios na Tax, eu virei sócio gestor. Então, ainda tenho essa atribuição de estar no dia a dia realmente da empresa, acompanhando. Hoje nós temos uma equipe, um total de 15 pessoas, e aí eu tenho que estar cobrando relatórios. Então, nós temos processo. É uma empresa muito legal. Lá funciona assim, realmente. A empresa já tem um faturamento interessante, temos metas bem audaciosas, inclusive de expandir a nível Brasil. É um negócio que a gente está muito forte no Ceará, mas que a gente já começou a expandir agora para Pernambuco. Devemos vir aqui para o Maranhão também e para outros estados, né? Temos clientes já de vários estados do Brasil que tem negócio no Ceará, então ICMS, ninguém entende mais de ICMS no Ceará do que a Tax Prático. E eu estou podendo viver essa experiência de ser o gestor de uma grande empresa. Então, toda quinta-feira eu tenho reunião, a minha agenda é bloqueada pela manhã, não sei que eu tenho audiência, um outro sócio faz, mas, regra geral, minha agenda é bloqueada porque eu faço reunião semanal com todos os funcionários, é virtual. Hoje a gente tenta dar uma ideia nova, no final do ano passado, a importância dessas viagens, né, das experiências. A gente fez uma visita técnica em várias empresas de tecnologia em São Paulo e gostamos de testar algumas coisas. A gente tem testado, por exemplo, o modelo híbrido. Hoje em dia não é só dinheiro que segura funcionário no teu escritório. Eu fiz uma pesquisa de satisfação, muitos deles queriam o plano de saúde, já estou verificando isso. Mas, além do plano de saúde, queriam um trabalho híbrido. Então, o pessoal do editorial, que é um pessoal que dá para a gente metrificar mais a entrega, porque a gente tem todos os relatórios de atendimentos no nosso sistema, a gente começou a fazer essa sistemática. Então, ele passa 3 dias na empresa e 3 dias em casa. Tá dando certo? A gente testou isso em abril, né? Em abril, maio, tá dando certo. Não caiu em nada a produção, o funcionário ficou muito mais feliz e isso vira um diferencial para a pessoa querer estar dentro da empresa, porque entende que é uma cultura que valoriza também esse aspecto. Cada funcionário, o que ganhou menos tempo lá, ganhou 1 hora por dia, porque era 30 minutos para vir, 30 minutos para voltar para casa. Então você fica 1 hora a mais que tu pode fazer o que tu quiser. Tu pode, sei lá, estudar, ler romance, Assistir uma série. Assistir uma série. E aí, Ângelo, quantos episódios? O quê? A gente vai precisar com o Rafael. Ah, cara, eu queria falar sobre várias coisas aí, né? A gente poderia destrinchar a questão das estratégias, mas tem uma pergunta que eu não queria deixar passar, até pra gente já caminhando pro final, sobre os nichos que tu observa, oportunidades para quem quer enveredar realmente para a advocacia trabalhista. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre o nicho de bancários, né? Eu sei que tem consultoria trabalhista para a empresa, eu queria assim que tu desse pelo menos uma visão de oportunidades para quem quer advocacia trabalhista. Cara, eu vejo muito advogado trabalhista com medo, em vários sentidos. Uma das melhores causas que eu captei ano passado, que eu ajuizei, faltava 1 mês para prescrever. O cliente me procurou já em cima da hora. Geralmente a minha equipe faz, essa faltava 1 mês, era uma causa complexa. Eu decidi, eu mesmo fiz, né? Eu mesmo criei a petição inicial. A minha sócia até brinca, rapaz,
quem foi que protocolou isso aqui? Não passou por mim, não passou por mim. Rapaz, de vez em quando eu trabalho também. Brincando, né? Que o advogado, ele trabalha com várias outras coisas. A petição, eu hoje só reviso, regra geral. Mas ele tinha vindo de um outro escritório, o pessoal só me diz depois que gosta do meu atendimento, aí revela, né? Ele, não, já vim do outro escritório, o advogado disse que não tinha futuro, a causa. Adicional de periculosidade, o cara ganhava 16 mil reais, adicional de periculosidade é 30% sobre o salário base. 16 mil reais, né? Uhum. Isso aí a perícia já foi favorável, vai vir. Eu já tive uma proposta da empresa, ofereceu 200 mil. O meu cliente não quis. Só queria se fosse 250 e tal, tá bom. Não tem problema não. Mas vai ser uma causa que facilmente vai chegar aí a uns 300 mil reais. E um outro advogado, comento da complexidade do tamanho da causa, né, botou dificuldades. E o cliente chegou até mim, né? Então, tem ainda essa questão do medo das causas complexas. Quanto mais complexa a causa, no direito do trabalho, eu digo, traz para mim, que eu desenrolo. Recentemente a juíza em ação resolve. Então, existe um nicho não falado, que é o nicho das causas complexas, que muita gente se furta e eu gosto da causa complexa. Então eu fecho muita parceria com os advogados que vão atrás da minha atuação nessas demandas complexas. Mas para chegar aí precisa já ter Já precisa ter todo o know-how, claro. Agora, do que eu vejo hoje, surgindo de oportunidades, que dá para linkar com o direito do trabalho. Teve uma onda muito forte do compliance, na parte trabalhista. Muita gente surfou essa onda. Eu surfei. E eu vi o compliance, muitas pessoas viam como um produto para você vender ali para várias empresas diferentes. Eu vi como uma oportunidade de entrar nas empresas. Então, aquela história, durante muito tempo, como era a narrativa que a advocacia trabalhista fazia para as empresas. Olha, me contrata, me paga um valor mensal, que se um dia tu tiver um problema, eu resolvo o teu problema. Só que o empresário, ele, enquanto não tem um problema, ele não quer gastar dinheiro. Sim. Ele quer reduzir custos. Ele, infelizmente, ele não enxerga a advocacia trabalhista como um serviço, como um investimento. Né? E muitas vezes paga mais caro por isso. Né? O cara que me paga um valor mensal, ele vai pagar bem mais baixo do que o que eu cobro, por exemplo, para fazer uma defesa na parte trabalhista. Então, eu usei muito compliance para entrar nas empresas. E conseguir, a partir dali, ficar lá, né, mensalmente. Eu fechava contrato de 6 meses para implementar o programa de compliance. Criei, engraçado, porque quando começava a falar de compliance, tinha gente lá no Ceará, muita gente fazia curso em São Paulo, aí voltava, aí era referência do compliance. Aí tu conversava com a pessoa, cara, código de conduta, se tu tem um modelo aí, como é? Não dá para ter modelo, porque cada empresa é uma realidade diferente. Me respondiam isso. mas e algum que tu fez aí? Não, eu não fiz ainda. Então, mas tu tá falando, a pessoa não aplicava na prática. Só estudou. Não contribuiu nada, só estudou o tema e zero. Aí eu, cara, eu vou criar o meu modelo. Eu criei 5 fases que envolviam vários procedimentos diferentes. Até vezes de auditor fiscal do trabalho eu fazia. Eu ia na empresa, como se fosse um auditor fiscal, entrevistava os funcionários, pegava as NRs e via o que estava errado, até de fiação na parte elétrica, tirava foto, fundamentava nas NRs, mandava para os clientes e dava prazo para eles resolverem. Criava o código de condutas a partir das dores dos clientes. E isso eu usava muito para vender. Eu já entendi qual era a dor comum de todos os clientes. Cara, tu tem problema de funcionário chegando atrasado? Tu tem problema de funcionário fazendo corpo mole em determinadas atividades? O código de conduta vai te ajudar a resolver isso aí. E aí o cara, poxa, como é que eu vou resolver isso aqui? Agora tu tem que seguir a sistemática que eu vou determinar. Então foi uma onda. Outra onda foi a da LGPD. Essa ainda dá para surfar, mas tem que ser talvez mais genérico. Tem como vincular ao direito do trabalho. Inclusive, eu dei uma palestra. O que me chama para palestrar é palestra, né? Me deram uma semana. Desde que me deu uma semana, beleza. Eu li 60% de um livro sobre LGPD nas relações de trabalho, preparei uma palestra. E falei. E eu achava que nem se aplicava tanto. Quando eu li, se aplica muita coisa. E é um outro nicho. Mas um nicho que ninguém está explorando ainda, que eu acho muito interessante. Recentemente a gente teve o marco legal das startups. Sim. Poxa, cara, startup, os caras têm as boas ideias, mas juridicamente eles estão desamparados. Se tu desenvolve um pouquinho a parte contratual,
junto com a parte trabalhista, porque quando a startup começa a crescer, ela vai precisar de equipe. Os caras desenvolvem ideia, desenvolvem a equipe, vende, bota para frente, e pouca gente está trabalhando, focado nesse mercado. Verdade. Então, se você criar um programa, o que eu digo sempre hoje, produto jurídico, é o mais importante. Cria um produto jurídico voltado para startup, englobando essa seara trabalhista, que tu vai conseguir fundamentar. E tem, já falando agora para quem quer advogar para trabalhador, você pode também se especializar, né? A gente estava comentando, por exemplo, na parte do direito trabalhista bancário. Sim. Né? Tem muitos escritórios especializados só nessa área. O banco é o melhor devedor que você pode encontrar. Ele sempre paga. Não tem uns casos de insolvência de banco. Tem gente que se especializa em outras searas, né? A gente falou de representante comercial, eu sou craque nessa parte, tanto de reconhecer o vínculo quanto no contrato típico de representante comercial. E tem outras categorias que você pode ir estudando aquela categoria, vem da convenção coletiva, encontrando empresas que às vezes descumprem e se tornam referência. Eu, por exemplo, advogo muito para garçom. Muito para garçom. São os mesmos problemas. A gorjeta que não é registrada e ela repercute sobre a FGTS das 13ª férias. São horas extras que às vezes o cara bate ponto e continua trabalhando. E aí, em cima disso, você consegue ir nichando e consegue vir mais indicações. Essa parte de garçom eu advogo muito, muito mesmo. É isso que eu ia te perguntar, porque me parece que se você estudar a categoria, você consegue nichar bem ali. Você tem um público muito bem definido. Exatamente isso. Porque... Agora até sobre... Te cortei, né? Não. Eu ia só complementar. Tá, complementa então. Não, eu ia só complementar que você, quando faz esse de estudar bem a categoria, o cara se sente assistido. Tu chega, olha, tu recebia lá o auxílio alimentação? Nunca recebi, doutor, auxílio alimentação. Auxílio alimentação não está em lei. Aí tu diz pro cara, não, mas tu tem direito porque na tua convenção tem. O cara, poxa, tu conhece a minha convenção? Legal, esse advogado aqui conhece a realidade da categoria. Eu sempre trago algum depoimento, né? Então até a empresa aqui, né, Guilherme? Até aqui no Maranhão eu cheguei a atuar, viu? Conhece na realidade, conhece as dores, consegue se comunicar, né? Criar um vínculo, uma identificação imediata com o cara. Total. E faz bem. Eu lembrei aqui que eu tive uma discussão com o Lucas Vieira, e ele falou que existe um fenômeno dentro do direito das startups, né? Ali focado no trabalhista, é que às vezes a subordinação tem, eu não sei nada, né? Mas eu vou me arriscar aqui. A subordinação tem duas facetas, né? Tem a técnica e tem a outra lá, como é que é o nome? Cara, tem técnica, tem jurídica, tem financeira. Tem várias, então não tem só duas. Econômica. Tá? Mas sobre a técnica, ele me falava que às vezes não existe a subordinação técnica, porque o funcionário daquela startup, ele é o cara do que ele faz ali. Sim. Então ele não tem a subordinação técnica em relação ao empregador, Sim, né? Sim. Então existia essa discussão que era muito peculiar ali das startups, né? Então isso me faz... pode ser que seja um power niche ali ainda as startups, né? Você, dentro da sua cidade ali, não sei em que lugar do Brasil, mas, seja em Recife, aqui em São Luís, se o cara começa a se posicionar ali para startups, começar a se envolver no ecossistema, ele consegue facilmente se firmar, né? Se mostrar como um advogado de startups, um advogado que conhece de inovação. É exatamente então, isso. tá muito aberto. É exatamente isso. Acho que startup é um ramo aberto de muitas áreas do direito ainda. De muito contratual, né? Porque principalmente. Contratual, estruturação societária, tudo é muito novo, startups. Eu acho que é um ramo aí, talvez o maior, como é que chama? Power niche. Power niche que chama. Power niche. Acho legal o pessoal falando assim, tem a cláusula shotgun. A cara do povo da startup, olha a cláusula shotgun. Ângelo, enfim, vamos pegar de mais episódio com o Rafael. Vamos caminhar aí pro encerramento. Ele tem que fazer uma escolha, né? É tradição aqui no podcast, né? A gente ter os mascotes. Então, tá aí à vontade. Galera do vídeo tá conseguindo ver. Ele escolheu o Andy. Ele é o Andy, rapaz. O Andy é o dono dele. O Andy é o... É um nerd falido. Assim. Escolheu o Woody. Por quê, Rafael? Cara, o Woody simboliza muito aquilo que eu acredito enquanto gestor de equipe. Que é o seguinte... O Woody, se você pegar Toy Story 1, 2 e 3, né? Claro que ele tem as vaidades dele, se sentiu ameaçado quando chegou o Buzz ali, principalmente no 1. Mas se você assistir ali o 3, ele é o cara que procura desenvolver toda a equipe, está preocupado com todo mundo. Então,
é o melhor gestor de pessoas entre os personagens que estão aqui. É o cara que se preocupa em estar à frente e desenvolver cada um dos que estão ao redor. Desenvolver protegendo, ele protege a pessoa, mas ele trabalha também o desenvolvimento, incentiva os demais. Então, eu acho que como um gestor que eu procuro ser, né, de estar sempre preocupado com as pessoas que trabalham comigo ao redor. Hoje eu tenho 8 sócios nos meus negócios, né? Atrás do nome aqui, né, Guilherme? Vai ser aqui, né, em breve. Namorando. Mas além disso tem toda a rede de prestador de serviço. Hoje, se eu contabilizar todas as empresas, negócios que eu trabalho, a gente tem pelo menos aí umas 25 pessoas que trabalham diretamente com a gente nos negócios, né? Direito favorável, táxi prático e salas e freios da advocacia. Então, é uma rede de pessoas e eu me preocupo muito em desenvolver essas pessoas, né? Eu digo, o estagiário que passou por mim, ele está preparado para advogar. Se passar 6 meses só, ele já está craque. É uma coisa que eu tenho escutado reiteradamente da dificuldade, mas eu desenvolvo. O pessoal reclama muito do estagiário, mas não trabalha o desenvolvimento do estagiário. O pessoal quer o dinheiro, né? Assim, eu estou te pagando, né? Eu quero o teu trabalho, mas não se preocupa em desenvolver a pessoa. E é uma preocupação que eu tenho. Por isso escolhi o Woody aqui, porque eu acho que ele tem, né, essa preocupação, que ainda vão ter mais filmes, de estar preocupado com a equipe, que eu acho que é essencial para desenvolver os negócios. Legal, show de bola. Muito bem fundamentado. Mais uma pergunta? A gente... Não, eu queria agradecer, Rafael. A gente tem muito para trazer de conteúdo ainda. É um professor da escola e eu te agradeço por estar disponível para isso. Hoje ele estava gravando o curso de Prática em Petições Iniciais Trabalhistas. O melhor curso só do mercado. É isso aí. E disponível em breve na Escola de Advogados. Rafa, muito obrigado por ter participado desse episódio. Acho que é um dos episódios mais longos do podcast. Com certeza. E que a gente conseguiu manter um alto nível de conteúdo. Que venham outros. E, enfim, muito obrigado pela tua disponibilidade. A parceria da gente não é de agora. Então, vamos ter outros momentos, outras oportunidades. Ganham os assinantes e os ouvintes do Advodásticos da Escola de Advogados, né, Ângelo? É isso aí. Rafael, fala pro pessoal aí, nossos ouvintes, como é que te encontra lá no Instagram, como é que encontra o Direito Favorável? Bem simples, né? Meu Instagram é Rafael HD Salles. O pessoal me pergunta muito, por que HD? O High Definition. Na verdade, Henrique Dias, mas Rafael HD Salles. E o Direito Favorável também, @Direito Favorável. Mas se for lá no meu, eu faço @zinho lá do Direito Favorável, já está marcado lá na minha bio, né? Então, Rafael HD Salles, espero vocês por lá, sempre trazendo meu dia a dia, na advocacia, no ensino jurídico. De vez em quando posto alguns vídeos também de algumas dicas, de algumas reflexões que a gente tem sobre as mais diversas temáticas ligadas sempre ao direito ao processo de trabalho. Perfeito. Então, fica o convite para outro episódio e a gente tem que fazer muita coisa. Rafael ainda escreve poesia, tem muita coisa legal, muita coisa que dá gosta de viajar, a gente tem muita coisa para falar, mas muito obrigado pela tua participação. Grande episódio, né, Ângelo? Show de bola. Obrigado mais uma vez, obrigado em nome de toda a equipe da Escola de Advogados e também a nossos assinantes, né? E também quem ainda não entrou na escola, em breve vai estar disponível lá o curso de prática em audiência trabalhista com o Rafael Salles, que a gente está importando diretamente do Direito Favorável. E Momento Merchan também, né? O Momento Merchan. Se o que você quer é aprender a advogar, estabelecer e desenvolver as habilidades e competências para a sua advocacia, assina a Escola de Advogados, que lá tem Rafael Salles e todo um time, uma seleção de professores para te ensinar. Os melhores do Brasil. É isso aí, pessoal. Apenas R$ 49,90. Se inscreva, você que decide, se no plano anual ou no plano mensal. Mas está lá toda uma série de conteúdos direcionados para você conseguir os seus resultados que você tanto almeja na advocacia. E é isso. Obrigado, Rafael, e até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu.